mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez estamos aqui na Igreja Cristã Antioquia, Rio de Janeiro, bairro de Copacabana, e daremos continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais. Hoje nós estaremos terminando os dons de elocução. Amém? Ok, então vamos dar continuidade sobre os dons de elocução. Nós já falamos na aula passada sobre o dom de profecia. E hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas e também a variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas antes de nós começarmos a ler, eu queria relembrar, porque sempre tem alguém, você que está em casa, de repente você está ouvindo pela primeira vez, o que é necessário, né? Quem é que pode receber os dons espirituais? Primeiramente, a pessoa precisa ser salva por Jesus Cristo, né? Ter o seu coração transformado, perdoado e andar em novidade de vida. Aí sim o Senhor, após você ser batizado com o Espírito Santo, Ele vai distribuir para você também, né? Aí na sua casa você pode receber os dons espirituais. E assim nós vamos dar continuidade. Vamos então hoje na segunda parte. Pode começar. Dons de elocução. 1. Dom de profecia. Já estudamos. 2. Dom de variedade de línguas. Dom de línguas. Conheça toda a verdade. Vamos ler 1 Coríntios 14, 1, 6. Ok, você pode abrir a sua Bíblia. Vamos ler a palavra, amém? O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai conhecer os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ok, então Paulo está dizendo o quê? Que o dom de profecia é superior por quê? Porque toda a igreja é edificada, todos poderão receber a palavra inspirada que vem de Deus, né? E o dom de línguas nós vamos aprender hoje com detalhes. Quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Amém. Então nós não podemos abrir mão desse dom que é tão precioso. Pena que alguns acham que isso foi algo que aconteceu só no passado. Mas a igreja que está sendo avivada tem recebido esses dons espirituais e nós temos que praticar. Que quando você ora em línguas, o seu espírito está sendo edificado. Vamos continuar? Amém. Relembrando a aula anterior, Paulo considera o dom de profecia superior aos outros dons de elocução, porque edifica toda a igreja. O dom de línguas, juntamente com o dom de interpretação, tem o mesmo valor da profecia. Ok, vamos entender isso? Por que o dom de línguas, juntamente com o dom de interpretação, por que tem o mesmo valor do dom de profecia? Porque quando um está orando em línguas e o outro, o Senhor concedeu o dom da interpretação, então ele vai interpretar as línguas estranhas que eu estou falando. Então é Deus trazendo uma mensagem para a igreja, ou até mesmo para uma pessoa. Mas toda a igreja vai ser edificada. Se eu estou falando em línguas e o outro irmão ali interpreta o que eu estou falando, imagina, vai ser um mover, né, do Espírito Santo e todos serão edificados. É por isso que o dom de interpretação de línguas ele está no mesmo nível que o dom de profecia, porque todos serão edificados. Vamos. Por que temos esses dons de fala, de eloquência, esses dons de comunicação no meio do povo de Deus? Ok, vamos pensar na pergunta, por que existe isso? Para que Deus
dons de eloquência. Né? Para quê? Para que Deus deu isso para o povo? Vamos ver a resposta. A presença desses dons é para nos dar a noção da onipresença de Deus. Significa que Deus está presente no meio do seu povo, revelando assim que Ele quer se comunicar conosco. Amém? Amém, irmãos? Olha, essa semana eu estava assistindo um vídeo, né? E o pastor, ele falou com muita propriedade. Aliás, eu já falei sobre isso também. As igrejas nos nossos dias não têm dado espaço para o Espírito Santo falar, para o Espírito Santo agir, para ele mostrar a sua presença assim no meio do povo, né? Então, o que acontece? As igrejas hoje estão dando mais espaço para quê? Para coreografia, para música, muita música, né? E pouco tempo para a palavra e muito pouco tempo não, nenhum tempo para que o Espírito Santo possa fazer exatamente isso que nós temos estudado, distribuir no meio do povo que os dons espirituais não existem. E nós, inclusive, se nós não tivermos um tempo após o estudo bíblico ou qualquer outro dia, se nós não determinarmos um tempo para que os irmãos comecem a orar, o Espírito Santo se mover em nosso meio, vai acontecer também conosco. Vai ser simplesmente um conhecimento que está na palavra, mas nós não estaremos o quê? Praticando. Então a gente precisa praticar a palavra. É o que acontece hoje, né? As pessoas têm muita coreografia, muito ativismo, mas não dá esse espaço para o Espírito Santo agir. E é por isso que a igreja está o quê? Apagada. Onde é que a gente está vendo isso no meio do povo de Deus? Um fala em línguas, né, maravilhoso, e o outro vai e interpreta lá do outro lado do salão. Não tem isso. Mas para que aconteça, a gente tem que dar esse espaço para o Espírito Santo dizer: vem, Espírito Santo, muito bem-vindo. No nosso lugar, nós teremos dar lugar. Pode nos usar, Senhor, né? Pode nos usar, mas também você chega com o coração atribulado, preocupado, né? Não está no Espírito. Esses assuntos são espirituais, a gente tem que estar muito ligado com o Senhor para que a coisa aconteça. Amém? Vamos lá. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Por que a gente está colocando esse versículo, né? Eu falei um pouquinho e perdeu assim o entendimento. Porque os dons, por que Deus dá esses dons de elocução, de profecia, né? De falar em línguas, interpretar, o Espírito Santo se movendo? Porque Ele quer mostrar que Ele está no meio do seu povo. Lembra lá no deserto? Né? A glória do Senhor, o povo ia caminhando pelo deserto e a glória do Senhor, né, sobre o povo. Então era a presença de Deus, a Shekinah do Senhor. E a mesma forma, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Muitas vezes nós é que não estamos com Ele. Amém. Não é verdade? Ele sempre está, mas nós nem sempre estamos. Nós preferimos o quê? Ir por outro caminho, né? Desviar um pouquinho, mas o Senhor não. Ele está sempre conosco. Por isso que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja como o homem é diferente dos animais. A linguagem é um sinal distintivo entre o homem e os outros seres criados sobre a face da terra. A língua é um sinal da racionalidade do homem e o coloca como coroa da criação terrena. Glória a Deus. Então nós mudamos de assunto, passamos a falar o quê? Sobre a linguagem humana, né? O homem é diferente do animal. Então a língua difere o homem do animal, né? Pode passar. Fenômeno linguístico, projeto de Deus para a raça humana. Por poder falar, externar seu raciocínio através da fala, assim o homem se distingue de todos os outros seres. Cegueira espiritual. A operação maligna é tão grande que dizem os cientistas que o homem não se distingue em nada aos demais seres terrenos. O homem se comunica pela razão. Só o homem é um ser racional. O dom de variedade de línguas também é conhecido como dom de línguas. É uma manifestação sobrenatural concedida ao crente pelo Espírito Santo, cuja finalidade é edificar a si próprio.
Amém. Então vamos pensar nisso um pouquinho, né? Estamos falando sobre os dons de línguas. Quantas vezes nós esquecemos disso, irmãos? Sabe, vai caindo assim na rotina. E eu sou batizado com o Espírito Santo, oro em línguas, mas fica sem orar uma semana, né? Ou às vezes até mais tempo. Eu fui batizado, não orei um tempo atrás, não oro mais. Então nós estamos aprendendo na palavra quão maravilhoso essa arma espiritual que o crente tem nas mãos. Porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Então, desde o momento que eu tenho esse entendimento, ainda que eu não tenha vontade, mas eu vou orar em línguas, porque a vontade ela vai surgindo. Você começa a orar em línguas, está seco. Parece que a oração não está saindo do teto. Você ora em línguas, você está louvando, ou você está fazendo oração, está adorando ao Senhor. É por isso que quando nós chamamos as pessoas, vamos orar. Se você não abrir a boca, Deus não vai fazer. Se você não se dispor, não dispuser, melhor dizendo, Deus não vai fazer. Então você precisa dar o primeiro passo. Se você sabe que isso é uma arma, que você vai ser edificado, então você não pode abrir mão desse recurso que o Senhor te deu, que é orar em línguas, que é o teu espírito ora perfeitamente. Nós vamos aprender. Você vai orar em línguas e vai orar também com a mente, para que a sua mente não fique assim frutífera. Mas nós precisamos fazer isso. Quando nós chamarmos o povo para orar, então venha, sabe, com tudo. Eu quero isso para mim. Eu quero esse poder sobrenatural. Quanto tempo eu tenho vivido sem isso? Mas eu quero a partir de hoje fazer diferente, né? Pela fé eu vou orar, pela fé eu vou me consertar, sabe? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Enfim, eu quero realmente receber de Deus tudo que Ele tem já nos dado, né, por direito, porque somos filhos amados, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então podemos receber tudo que está à nossa disposição. Pode ir. Qual o propósito do dom de línguas? Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Aprendemos então que as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Ok, vamos entender melhor, né? Então, as línguas, ao contrário da profecia. Sim, a profecia, a finalidade da profecia é edificar, vamos dizer todos juntos? Todos sabem. Edificar, exortar e consolar. O dom de línguas não tem essa proposta. O dom de línguas é para edificar o seu espírito, é você e Deus, né? Então, eles são para devoção espiritual do crente, que recebe então esse dom. Então você tem que orar em casa todo dia, faça esse propósito. Mas eu ainda não tenho dom de línguas, mas Deus quer te dar. Então na hora de começar a orar, né, você diz: Senhor, eu aceito, eu quero esse poder sobrenatural, e Deus vai te dar, porque Ele é o mais interessado em animar a sua igreja, fortalecer e distribuir esses dons. Amém? Pode ir. 3. Variedades de línguas. Objetivo das línguas: A. Edificação pessoal. B. Comunhão com Deus. C. Veículo de adoração e louvor. D. Edifica a igreja quando interpretada. Ok, vamos repetir todos juntos para que a gente preste bastante atenção. Vamos lá, letra A. Qual é o objetivo então? A. Edificação pessoal. B. Comunicar com Deus. Isso. C. Veículo de adoração e louvor. D. Edifica a igreja quando interpretada. Sim. Então o dom de línguas, ele só edifica a igreja se houver alguém, o quê? Interpretando. Às vezes você diz: mas eu não estou entendendo isso. Claro, a gente não está vendo isso nos nossos dias, mas eu sou da antiga, e no meu tempo, há 30 anos atrás, eu vi essas coisas, né? Eu vi. É algo assim lindo, irmãos, o dom de interpretação de línguas, porque o Senhor dá a uma pessoa, o portador do dom de línguas, ele começa a orar, né? E é uma variedade de línguas, e outra pessoa, o Senhor toma e começa a interpretar aquelas línguas assim, e aí todo
igreja é abençoada. Nós precisamos voltar a essa prática, né? Nós estamos recebendo o quê? O ensino, que essas coisas existem para o povo de Deus, não é para o ímpio, não. É para aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, né? É para aquele que está em comunhão com o Senhor. E quem sabe você está me ouvindo em casa, você vai dizer, então não é para mim. Eu estou com a vida toda enrolada, minha vida está uma bagunça. Então é hora de acertar a vida, consertar a vida. Clama pelo sangue de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ele pode apagar os seus pecados agora mesmo, nesse momento, nesse instante. É aqui dentro do coração que muda tudo, né? Se você pedir perdão ao Senhor, Senhor, hoje, eu quero para hoje, Senhor, me lava no teu sangue, e hoje mesmo você pode receber tudo isso. Pode ser perdoado, receber o agir do Espírito Santo, receber os dons. É isso que Deus quer para a sua igreja. Vamos caminhar. A língua estranha é uma língua que não é de qualquer nação. É uma língua celestial, uma língua angelical. Essa manifestação se chama glossolalia. Glossolalia, língua dos anjos. Isso. É uma palavra que até eu não tinha ouvido, né? Mas estudando a gente vai aprendendo. Glossolalia é a língua dos anjos. Amém. Né? Pode passar. Isso é um absurdo. Alguns dizem que o falar em línguas estranhas é uma capacidade que Deus dá para ser poliglotas. Pensa bem no que a gente leu. Vamos ler de novo? Alguns dizem que o falar em línguas estranhas é uma capacidade que Deus dá para serem poliglotas. Então, o ímpio, né, distorce tudo a palavra de Deus, né? Distorce para quê? Para a sua própria condenação. Tem ímpio que diz assim, isso aí é uma capacidade que Deus deu para que a pessoa seja assim, um poliglota, né? Poliglota é aquela pessoa que tem a capacidade de falar vários idiomas, né? Então, confunde tudo, né? Acha que isso, o dom de línguas é uma coisa que Deus dá para você ser poliglota. Vamos ver o próximo? Quem fala em línguas é um poliglota? Fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português, aí varia. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Né? Poliglota fala tudo, né? Menos o português. Aí foi só uma brincadeira. Mas o fato é que o dom de línguas, né, é algo extremamente espiritual, né? É que você fala diretamente com Deus, na língua angelical. Pode passar. O dom é concedido pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo nos faz falar em línguas que nós não aprendemos. Nesse caso, não há o uso da razão. Quem é portador desse dom não é poliglota. Ele aceitou o presente de Deus. Amém? Amém. Então, quem fala em línguas, você não está falando com a razão, né? Até porque você não entende. Você está falando uma língua dos anjos. E não é tradução, é interpretação. Assim, é verdade. Isso no caso, quando nós chegarmos lá no próximo item, que é a interpretação de línguas. Aí quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, realmente, também não é uma tradução, não. É interpretação que diretamente do Espírito Santo. Sabe? Estou falando toda língua. Mas nós vamos chegar lá, já. Vamos. Agora, aprenda outra coisa. O crente também pode falar em outra língua, sem mesmo ter aprendido. É um dom sobrenatural. É uma língua de uma nação, um país. Parece ter sido o que aconteceu no dia de Pentecostes. Ler Atos 2. Você pode ler? A gente pode acompanhar? Já abro a Bíblia de vocês aí, por favor. Atos 2, de 5 a 12. É isso aqui que o pastor estava falando. Vamos lá. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações desse Cirene e romanos que aqui residem.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Exato. Então, quem sabe você não conhece essa passagem, né? Então a gente vai comentar rapidinho. Quando esses 120 estavam lá no cenáculo orando, né, buscando ao Senhor, e daí havia muita gente, muitos judeus, todas as nações ali em Jerusalém. O fato é que no meio daquele grupo eles começaram a falar em vários idiomas. Aqui não se refere à língua dos anjos, mas um outro idioma. Imagina você, para que você entenda. Um falava inglês, outro alemão, outro francês, outro japonês, outro russo, né? Então, conforme ela leu, nações daquela época cujos nomes estão aí, medos, persas, enfim. E aí, então, aqueles que estavam visitando, né, que estavam ali naquele lugar, eles entendiam falar nas suas próprias línguas, nos seus idiomas, a respeito das grandezas de Deus. Então eles disseram: mas como é que pode? Eles estão falando a mesma língua que a gente, como é que pode isso? Eles ficaram perplexos, atônitos, né? Como é que pode, sem entender, né? Então era algo sobrenatural, né? Esse falar em língua já não era a língua dos anjos, mas era línguas que eles estavam ouvindo, conforme o pastor falou. Eles não estavam traduzindo. O Espírito Santo que estava nesse negócio, eles estavam interpretando a inspiração que o Espírito Santo estava dando, né? E assim eles ouviram falar das grandezas de Deus. Ali você vê várias bandeiras, né, simbolizando essas nações desses judeus que estavam ali naquele momento. Pode passar. Aquela multidão que se aglomerou junto ao cenáculo ouviram falar na sua própria língua. Havia judeus prosélitos que foram a Jerusalém para a festa das semanas, dar exemplo. Isso. Então, eu coloquei ali dar exemplo para eu lembrar. Pode voltar. Isso. Então, eles estavam lá, cada um orando, né, no seu idioma, falando das grandezas de Deus. Então, um exemplo que eu também já ouvi o pastor contando, que numa reunião, assim, do povo de Deus, enfim, tinha um inglês visitando, né? Não, inglês não, vamos colocar uma língua mais, um japonês, né? Visitando, e de repente, um membro da igreja, que não sabia falar japonês, e então ele levanta e o Senhor entrega um recado para aquele japonês que estava ali visitando. E aquele membro da igreja, então ele falou um japonês assim, fluente, todo perfeitinho, direitinho. Quer dizer, foi um poder extraordinário que o Senhor concedeu. Ele falou em outro idioma para que aquele visitante pudesse entender a mensagem da palavra de Deus. Amém? Deu para entender? Então, é isso aí o que aconteceu no dia de Pentecostes. Pode passar. Essa é uma manifestação do Espírito Santo, pois a pessoa que fala não aprendeu aquela língua. É o fenômeno que conhecemos como xenolália. Xenolália, né? A língua dos anjos nós aprendemos que é glassolalia, né? E aqui esse idioma, onde vai é xenolália. Quer dizer, xeno significa estrangeiro e lália, língua, linguagem. Tá? Pode passar. Nunca ouvi esse nome. Mas a gente aprende, sim. Joguei lá no Google e a gente aprende tudo isso. Xenolália é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu nem foi exposto. Isso. Qual a finalidade do dom de línguas? O primeiro propósito é edificar a vida espiritual do crente. Pois quem fala em outra língua, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Isso, pode ir. Paulo diz em 1 Coríntios 14:13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Isso, vamos pensar aqui. Então, se eu recebo o dom de línguas, eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, me dá o dom de interpretação, né? Me dá, Senhor, o dom de interpretação, né? Então, para que eu possa... Não é estudar para poder aprender a falar aquela língua. Claro que não, é algo espiritual, tudo que vem lá do trono do Senhor, vem do céu,
Nós estamos falando de coisas espirituais, ninguém estuda dom de línguas, não é isso? É um presente de Deus, a gente já tem aprendido isso, né? Que todas essas dádivas são presentes de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Já vi gente falando que, não vou dizer nome nem lugar, que tem gente dando aula para orar em língua, interpretar língua, uma confusão terrível. Inclusive, eu vou até dar uma palavra assim para as pessoas que estão novo convertido, é melhor que nem assista isso pela internet. Porque eu assisti um vídeo que eu não vou falar, que eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei muito triste. Olha, a pessoa faz uma confusão que você perde até a fé. Se você é um novo convertido, é melhor você ficar só aqui na palavra. Porque você ouve tanta bobagem, tanta besteira, e pensa, meu Deus, como essa pessoa está longe de Deus, né? Então, voltando aqui. O que faremos, pois, irmão? Se você orar só no Espírito, ficar orando palavras que você não entende, se seu Espírito está sendo de fato edificado, mas a sua mente, como é que fica? Pode passar. Orarei com o Espírito e também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Aí você diz assim, me dá para fazer as duas coisas? Dá sim. Você vai orando em línguas e vai orando com a sua mente também. Você vai cantando em línguas e vai cantando, vai pensando, a sua mente não pode ficar parada, né? Agora tem que praticar, irmãos, tem que praticar, né? Não pode esquecer esse dom, porque esse dom vai restaurar a sua vida espiritual. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 14, 4, 5. Pode ler. Abram suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios 14, 4, 5. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, só um pouquinho, vamos prestar atenção no que a gente falou. Paulo disse o que então? Quem profetiza, quem tem o dom da profecia, aliás, é até bom a gente abrir um parênteses aqui, olha só, dom da profecia é diferente de profeta, que a gente vai estudar lá nos ministérios, o ministério de profeta. Profeta é aquele que tem uma revelação do futuro, ele costuma ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, então é diferente, né? O dom da profecia, que é para edificar, exortar e consolar. O dom da profecia não é para revelar o futuro. Já o ministério do profeta, aí sim, Deus pode dar uma revelação em relação ao futuro. Exemplo? Não, vamos deixar isso para a próxima aula. É quando Paulo então, Ágabo amarra um cinto na cintura de Paulo e diz assim, olha, você vai ser preso assim, 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 vão fazer assim com você. Uma coisa que ainda ia acontecer. Mas o dom espiritual que nós estamos terminando hoje, o dom da profecia, não é para revelar futuro, é para exortar a igreja, edificar ou consolar a igreja. 1 Coríntios 14, 13, 19. Vamos lá. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que ele possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E, se tu me disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo está dizendo que você precisa, então, orar para você ter a interpretação. Porque se eu ficar aqui orando em línguas o tempo todo, como é que você vai dizer amém, amém? Você não sabe o que eu orei, não é isso? É isso que está dizendo. Então você precisa receber, ou que tenha alguém que interprete a interpretação de línguas. Se não tiver, nós vamos aprender já o dom de língua, você não pode deixar de orar. Mas se não há quem interprete e você também não tem a interpretação, você deve orar baixinho, mas não é deixar de orar, né? Então vamos lá, Paulo disse o quê? Ele prefere falar 5 palavras
de forma que você entenda, do que falar 10.000 palavras, ficar orando, 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 e você não entende nada, né? Diga. Os tradicionais pegam isso aí, despreza totalmente o dom de profecia. A Bíblia diz em versículo 25 que os segredos do coração serão revelados num culto público, dom de profecia, interpretação. Agora, igrejas aí dizem, não, nós temos um equilíbrio no Evangelho, está desprezando. Quer ver? Não desprezar a profecia, examinar tudo, mas não proibir falar em língua. Eu estou interrompendo para falar isso aqui, entendeu? Porque ela pode até falar lá na frente, mas eu não aguento. Tem gente que despreza o dom, diz, Paulo diz que prefere falar 10.000, uma palavra de 10.000, eles não vão ficar orando em língua o tempo todo, aí despreza totalmente o língua. Eu preciso pregar a palavra. Profecia é pregação da palavra. Profecia é pregação da palavra. Profecia é edificar, ajudar e consolar e revela os segredos do coração daqui. Né? Então a pessoa, eu fico assim, indignado, as pessoas tradicionais, incrédulas, apaga o dom. Lá em Tessalonicenses também fala, não desprezei profecia, não proibais falar em língua. Então a igreja está apagada porque despreza os dons e fica dizendo que não, a profecia é pregação da palavra e despreza totalmente a revelação sobrenatural de Deus. Essa é uma parede que eu quero falar aqui. Sim. Nessa língua estranha, que chama-se língua estranha, tem um nome específico ou não tem nome nenhum? Não tem nome. Eu já vi pessoas antes falar que essa língua é o idioma aramaico. Eu queria saber se isso existe. Você acabou de falar agora que você pode ser usado em aramaico, hebraico, latim, você pode ser usado. Mas especificamente, não, a língua estranha é língua estranha. É língua dos anjos. O próprio nome está dizendo, é estranho. Paulo está dizendo assim, ainda que eu falo a língua dos anjos, que é o dom de língua, e a língua dos homens, né? Deus pode usar, como foi dito aí. Você pode orar em língua que tem que ter revelação. Orar para revelar. O que está dizendo? E você pode orar numa língua conhecida. Deus pode usar. Está na Bíblia isso. Entendeu? Bem, dando continuidade. Pior ainda. A total desprezo à pessoa do Espírito Santo. Isso, é verdade. Os dons, tudo bem. Isso. Agora, desprezar encosta. Não se fala nem do Espírito Santo. Agora. Parece que não existe, né? Não existe. Pois é, mas dando continuidade do pastor Eugênio. Dando continuidade do pastor Eugênio falou, dos pastores que jogam fora, né, essa preciosidade que são os dons espirituais, eles usam também o argumento de que, como lá em Corinto, né, havia aquela desordem, né, porque, como Paulo diz em 1 Coríntios 1,7, a igreja de Corinto tinha todos os dons e, como eles não sabiam administrar esses dons, que era uma bagunça, né? Todo mundo queria exercer o dom. Então, hoje em dia, o que os pastores dizem? Em vez de procurar um equilíbrio realmente, né? Então, eles são extremistas. Não pode ter as manifestações do Espírito Santo, né? Que vai ficar uma baderna, uma bagunça, ninguém tem controle, né? Não pode. E ou então cai no outro extremo, que é o que a gente vê também, são as aberrações, onde muitos dizem assim, onde tem o Espírito de Deus tem liberdade, pode tudo, né? Então aquela libertinagem que você vê coisas assim, absurdas que Deus não está naquele negócio. Então, tem que conhecer a palavra, não desprezar a manifestação do Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo, doce Espírito Santo, que convence o homem que ele é pecador, né? E a gente só fala de Jesus e Pai, né? O Senhor, né? Jesus e o Espírito Santo, né? Que é uma pessoa doce. O Espírito Santo é o Consolador que Jesus prometeu que ia enviar para a igreja, né? E o que o mundo não conhece. Mas nós muitas vezes esquecemos do doce Espírito Santo. Então nós estamos o quê? Relembrando, né? Isso é o verdadeiro culto de doutrina. Relembrando que o Espírito Santo, ele está conosco, né? Ele fala conosco, ele fala com você nesse momento aí dentro do seu coração. Ele te mostra quando você está entrando por um outro caminho, né? E ele te traz de volta, ele te restaura, enfim, ele fala. Então nós não podemos desprezar esses presentes, essas dádivas. A grande maioria da igreja de Cristo tem desprezado, colocado de lado. Mas por outro lado há um povo, sim, está sendo restaurado, está buscando.
está aprendendo, né? Tem muita gente na internet falando certo também, né? Despertando o povo. Então, e você que está em casa, não despreze, não, busque na sua casa, né? Procure lá na sua igreja, para Deus pode te usar para restaurar, né, esse ministério, os dons espirituais. Enfim, vamos continuar. Aprenda isso. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Quer ler? O 1 Coríntios 12 nós vamos terminar hoje. Você pode até ler sim, que é importante. Eu acho que hoje nós estaremos lendo pela última vez 1 Coríntios capítulo 12, que são os 9 dons espirituais, né? Que os teólogos dividem dessa forma, 3 grupos de 3, né? Nós falamos dos dons de revelação, os dons de poder, e hoje estaremos terminando os dons de elocução. Você pode ler então, que são os 9 dons. Acerca de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Então, o dom é dado para um fim proveitoso. E nós lemos aqui que o Espírito é o mesmo, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Lá no mundo, as pessoas recebem, né, vários espíritos que são demônios, mas na Bíblia diz que o Espírito é o mesmo, né? E Deus não é Deus de confusão, né? Então o profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Então eu tenho controle sobre aquilo que eu estou falando e fazendo. Se eu quiser aqui bater pé, fazer umas palhaçadas, é porque eu quero. O Espírito Santo não tomou meu corpo, não, é porque eu quero fazer. Então é por isso que tem muitos pastores que acabam impedindo a manifestação do Espírito Santo, ao invés de doutrinar a igreja, né? Você já aprendeu que os dons espirituais é para exortar, edificar e consolar, né? O dom da profecia é para exortar, edificar e consolar. Se alguém chega para você, ó, Deus está me revelando que você, Davi, você tem que casar com não sei quem, está fora. Não tem nada. Isso é do teu coração ou é do diabo, porque de Deus não é. Porque a finalidade não é para isso, não é? Não é para dizer que eu tenho que casar, é para edificar, consolar e exortar. Vamos continuar. Paulo disse, lê 1 Coríntios 14, 16 e 19. Vamos ler logo, né? Não, acho que você já leu. Não quer ler de novo? Pode ler, pode ler. Quando Paulo diz que ele prefere falar 5 palavras, né? Para você entender, do que falar 10.000 palavras em língua estranha e ninguém entender nada. Por outro lado, você tem que orar, pedir para Deus te dar o dom de interpretação. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da atuação de graças, diz tu que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras com outra língua. Isso, pode ver. Agora, 5 palavras com entendimento, 10.000 palavras em outras línguas. Terceira parte. Vamos. 3. O dom da interpretação de línguas. Ok, então nós terminamos de falar
sobre o dom de línguas. Agora nós vamos falar o último item sobre os dons de locução, que é a interpretação de línguas. Amém? Vamos lá. O que é o dom de interpretação de línguas? É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Ok, então o pastor Eugênio falou, uma tradução, se alguém, a Julieta está falando em língua estranha, aquela variedade de língua, é a coisa mais linda, irmãos. Eu vi isso há 30 anos atrás, é maravilhoso. A pessoa sai falando assim, o Espírito Santo toma, e aí ela começa a interpretar, está traduzindo? Não, ela não é tradutora. Não é, mas por outro lado, tanto o dom de profecia como o dom da interpretação de línguas precisa ser julgado pela igreja. Porque nós falamos na última aula que o dom de profecia precisa ser julgado, por isso existe assim um ministério. Né? Nós já vamos entrar na próxima aula falando sobre os dons ministeriais. Então, os pastores, profetas, né? Apóstolos, o ministério, corpo da igreja, as pessoas que têm mais maturidade espiritual, que conhecem a palavra, então a pessoa vai julgar se aquela profecia procede de Deus ou não. Até porque nós já aprendemos que tem 3 fontes, né, da profecia, ou pode ser de Deus, que mais? Da carne, do homem, né? Ou do diabo. Então, eu estava ouvindo um vídeo do pastor dizendo que a profecia, o dom da profecia, voltando ao assunto do dom da profecia, porque também está relacionado com o dom de interpretação de línguas. Você vai aceitar, né? Você deve aceitar quando você conhece o portador do dom. Se você não conhece, às vezes é uma pessoa que teve uma vez o dom, recebeu o dom do Senhor, a pessoa que está prevaricando, a pessoa que está em pecado, né? De repente, o diabo toma aquela pessoa, você não conhece, está o dom de profecia, e a pessoa está entregando uma profecia que não vem do Espírito Santo, né? Porque aquela pessoa já está em pecado e você não sabe. Então ela está falando, o diabo está falando, e você pensa que é de Deus. Então nem tudo você deve pensar que é de Deus, você tem que julgar de acordo com a palavra, né? Então se vier para exortar, edificar, consolar, então o dom de interpretação, já estou falando, o dom de interpretação não é uma tradução, né? Então ela vai interpretar aquilo que o Espírito Santo der para ela, e o dom de quem tem a interpretação vai falar do seu jeitinho. Se você tem um jeitinho de falar assim, você não precisa impostar a voz e fazer uma voz diferente. Não, a gente vai falar do nosso jeito, né? Então vou deixar o pastor falar, depois a Julieta fala. Não tem. Em Antioquia, em Atos 13, havia profetas e mestres, né? Onde há ensino da palavra, não tem que ficar. É um tribunal julgando você, não. A Bíblia fala que é para edificar, exortar e consolar. Lá em Tessalonicenses fala, examinar em tudo e reter o que é bom. O julgamento é a palavra, edificar, exortar e consolar. Se está direcionando você a casar com fulano, ou uso, costume, roupas, como nós vemos isso, dos 40 anos já vi isso acontecer no meio do Evangelho, então fulano casar com Beltrano, Deus pode revelar, sim, mas não vai me obrigar a casar com fulano, Deus pode até revelar. Revelou? Tudo bem. Deus tem que falar comigo também para casar com fulano, não vou casar com outro mandou. Então, vai direcionar casamentos, roupas e costumes. A Bíblia já diz que a mulher se vista com pudor e com decência, não é profecia dizendo que você está uma pombagira, está com o diabo, está usando brinco, eu sei que essa profetada tem medo do povo de Deus. E dizer, fulano, eu te trouxe aqui, sai daquela igreja, vem para cá. Você tem que sair de uma igreja, se dever estar fora da palavra, você decide sair de lá, pastor. Não estou crendo como o senhor está crendo, mas não ser manuseado por profecia, manipulado. Nós até na semana passada nós falamos sobre o dom da profecia, falamos de pastores que não fazem nada sem consultar um profeta, né? Então, e outro radicalismo são pessoas que também não fazem nada sem ouvir lá, procurar uma profetisa, e às vezes não conhece a vida, né, da pessoa que tem o dom da profecia. Então, por isso que a Bíblia diz que tem que julgar. Por exemplo, se alguém levanta e dá uma palavra que você vê que não se enquadra, né? Deus de confusão, não vai alegrar, não vai exortar, não vai edificar, né? Então,
cabe à liderança sim dizer, olha, esse dom, edificar as ovelhas, às vezes ficam alegres porque houve uma profecia, não é de Deus, olha, a palavra de Deus diz isso, assim, 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 e a pessoa vai ser desmascarada, né? Mas quando tem o ensino da palavra, você mesmo vai saber que aquilo não é de Deus. O próprio texto fala aqui que ninguém pode dizer Jesus é maldito. Havia maluco que levantava no meio da igreja, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer Jesus é anátema pelo Espírito Santo de Deus. Claro. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Então tem um exemplo aqui na Bíblia. Né? Paulo precisou escrever aos Coríntios, pois havia uma desordem no culto, porque eles não sabiam administrar todos esses dons. Vamos ler? Porque a partir da próxima aula a gente não vai voltar mais a falar de 1 Coríntios capítulo 14. Então a oportunidade é hoje. Vamos ver como é que Paulo orienta. Isso vale até para os dias de hoje, né? 1 Coríntios capítulo 14. É 14, 26. Nós estamos trabalhando no 14. 26, 28. Vamos lá. Vamos lá. A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Só uma pausa. A gente tem visto isso hoje na nossa igreja, na Igreja de Cristo? Não tem, mas eu vi há 30 anos atrás, eu volto a falar sobre isso. Eu sei que isso é verdade, mas a igreja foi esfriando. Os crentes ficaram mundanizados, as coisas do mundo entrando dentro da igreja e mais. Não se dá tempo para o Espírito Santo. É isso aí. Não dá tempo, é muita novidade dentro da igreja, né? Conforme eu já falei, é muita cantoria. Claro que louvar é maravilhoso. Quando você louva no Espírito, o teu Espírito vai se alegrando. Até quando você chega na casa do Senhor atribulado, agitado, já se aborreceu às vezes em casa, já veio com o coração pesado, então você chega assim, começa naquele, até o seu coração se acalmar, você começar a adorar. É importante, é fundamental. Mas eu estou me referindo a igrejas que não dão espaço nenhum para o Espírito Santo, tem muita coreografia, muita dança, muito pula-pula, e o Espírito Santo, ó, de lado. Não tem espaço aqui. Aqui não tem espaço. Negócio de língua estranha, profecia, manifestação, não sei lidar com esse negócio, melhor proibir que não tem problema, né? Mas a gente percebe que é tão glorioso que a palavra de Deus está assim, o apóstolo Paulo ensinando, né? Falando, muitos textos falando para não desprezar. Paulo escreve aos Tessalonicenses também, né? Não devemos desprezar as profecias, não se deve apagar o Espírito, a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo, né? A mesma coisa, nós estamos aprendendo, só aprendendo, mas se não der o espaço, vai ficar só na teoria, né? Então cada um que pratique na sua casa, ou então a gente tem que abrir um espaço para praticar tudo que está aprendendo, senão vai ficar só na letra. E o que acontece? A letra mata, e o Espírito é que vivifica. Eu posso saber de tudo isso na ponta da língua, mas se eu não praticar a palavra, tem valor, não é verdade? Se não tiver a unção, não tem valor. É isso aí, vamos continuar. No caso de alguém falar em deixa eu volta para ler. Isso. Quer que leia a outra? Leia tudo, por favor. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Só uma pausa, por favor, para a gente não esquecer. Imagina se tem, Paulo está orientando lá os irmãos, né? Todos eles tinham os dons, era uma festa, todo mundo querendo exercer o dom, um levanta com o dom de línguas, o outro com o dom de profecia, então ele foi colocar ordem, né? Nosso Deus é um Deus de ordem. O problema ali é isso? Está falando em língua, todo mundo orando. Isso, então ele traz a orientação. Direto, Levanta, imagina, parecia um bando de doidos, né? Todo mundo falando em língua, já pensou? Deve ter sido entra alguém aqui e diz assim, está todo mundo doido. Não vou lá, eu vou para a igreja ali do lado.
chega lá, tudo doido também. Bem, o fato é que Paulo diz, olha, um levanta e ora, né, traz a palavra, interpreta a palavra, depois se o segundo tiver revelação, cale-se primeiro, dá espaço para o segundo, não é isso? E tem que ter alguém para interpretar. Se não tiver ninguém para interpretar, a pessoa começa a orar em línguas em voz alta, e ora, não aparece ninguém para interpretar, então ela deve orar baixinho. É porque não tem ninguém com dom da interpretação. Mas não é deixar de orar, mas orar baixinho. Imagina se todo mundo estiver orando alto. Aí não tem nem como o pastor pregar, porque ninguém vai ouvir mesmo, né? Mas tem a hora do ensino. É a hora do ensino. Também fala doutrina, que fala ensino. Doutrina é ensino. Ensinar para o está faltando ensinar. O que nós estamos fazendo aqui é culto de doutrina, ou ensino da palavra. Pode terminar. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Orando baixinho, mas orando. Não pode deixar de orar. Né? E a gente tem deixado de praticar isso. Né? Mesmo em casa, principalmente em casa. Você tem que orar em casa, porque você não imagina, é um poder extraordinário. Vai te dar força todo o tempo. Né? Já pensou, a gente não tem tido essa revelação de quanto é importante orar em línguas. E se você ainda não ora, peça a Deus, porque Ele vai dar, Ele quer dar. Né? Pode ir. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O dom da interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Ok, vamos pensar nisso que a gente falou. Quem tem interpretação de línguas é um dom que precisa de uma outra pessoa para interpretar. Né? Então vamos supor, pastor Eugênio tem o dom de línguas, ele começa a falar. Se não tem ninguém para interpretar, ninguém vai entender nada. Não é isso? É isso que Paulo está dizendo. E pode acontecer também que ele tenha 2 dons, ter o dom de língua, de variedade, e também ter o dom da interpretação. Deus é Deus, Ele dá para quem Ele quer. Ele pode te dar 1, pode te dar 5, pode te dar os 9. Ele é Deus, Ele que distribui conforme Ele apraz. Não é assim que está escrito? Então, mas aqui no dom da interpretação, normalmente são 2 pessoas. Um fala em línguas e o outro interpreta o dom maravilhoso. Como eu queria tanto que isso acontecesse assim no nosso meio, né? Deus quer sim que isso aconteça. Né? Agora, um detalhe importante. Deus, Ele não vai dar se a pessoa estiver em pecado. Não dá, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Ele não vai colocar o Espírito Santo dentro de um vaso que é sujo, que nunca foi limpo, não é? Então, a primeira coisa, eu estou lembrando disso porque o meu cunhado, ele passou um tempo lá em casa e ele passou um e-mail que ele estava assistindo os estudos pela internet e ele disse: Lúcia, você precisa dizer, mesmo a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela precisa estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, porque senão Deus não usa um vaso sujo, né? Então você pode ficar ouvindo aí 5 anos a mesma mensagem. Se estiver vivendo em pecado, nunca se converteu, né? Pode frequentar culto a vida toda e no dia o Senhor vai dizer para você: olha, pode se afastar porque eu não te conheço, nunca te conheci. É triste, né? Ele está falando aqui, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então a pessoa pode, ela mesma pode interpretar. Está dizendo. Outra coisa que eu quero dizer, irmão, muito importante. Ele gosta desse assunto, fala. Mas ele sempre amou, ele tinha que dar essa aula. Não é essa aula, eu quero ajudar, eu estou conversando. Claro. Já ouvi casos de um pastor, tinha um colega de ministério, lá em São Paulo, que disse assim, ele descobriu que o pastor tinha um amante. Presta atenção. Deus não usa vaso sujo? Mas como é que explica que você pode ter dons e não ter amor, não ter caráter? Pelo fruto conhecerei. Então, veja bem, isso é um caso muito sério isso aqui.
Então ele disse que o amigo dele expulsava demônio, orava em língua, e depois descobriu que ele tinha um amante, colega de ministério. Ele foi embora da igreja, deixou o pastor lá, entendeu? Porque você pode orar em língua, pede perdão, vai para um hotel, prostitui, volta, ora em língua, pede perdão, quando chegar no céu não vai entrar não. Não tem caráter. Deus disse, mas em teu nome expulsando demônios é maravilha, milagre, não te conheço. Se chama iniquidade, aquele pecadinho que está sempre dentro de você confessa e nunca abandona e nunca se liberta. Então é por isso que Jesus disse, pelo fruto conhecereis. Então é uma coisa complicada. O tradicional, que nada, o homem cheio do Espírito Santo não peca, ele peca assim, o Espírito Santo renova ele de novo, peca de novo. Já ouvi pastor na televisão aí, não vou dizer o nome, dizer que um cantor evangélico saia de um hotel e ia cantar na igreja, orar no livro e pular e sapatear. Falou na televisão, eu ouvi o nome dele, tá? Eu fico registrando isso aqui, porque você pode orar em língua, peca, ora em língua, peca e chegar no céu não entra. Mas a pessoa também pode até orar em línguas, porque, por exemplo, eu não vou fazer isso agora, mas eu sei repetir o dom de línguas que Deus me deu. Não vou fazer porque eu não quero. Então a pessoa simplesmente ela pode até repetir o dom de línguas que um dia ela teve na unção, mas agora ela pode repetir sem unção, simplesmente está repetindo, né? Por isso que às vezes o novo convertido, e não só o novo não, tem muito crente aí antigo que pensa assim, mas aquela pessoa, aquele pastor, eu até sei que ele está em pecado e ele vai lá na frente e ora em línguas. É exatamente isso que eu estou falando. Ele já havia recebido o dom, ele sabe repetir as mesmas palavras, mas não está mais salvo. Não está em pecado, resolveu, escolheu viver em pecado, né? Então não é tão complicado não. A gente que conhece a palavra, né? Agora deixa que o reto juiz, né, é que vai julgá-lo naquele dia, né? Mas você sabe, né? O Espírito Santo, a unção só desce quando o vaso está limpo, não é verdade? Vamos continuar. Qual a diferença entre o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia? Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom da interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Já falamos sobre isso, pode ir. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Finalmente, Paulo diz, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ok, então nós temos o ensino, né, da palavra. Acho que nós já aprendemos o suficiente sobre o dom de línguas, interpretação, o dom da profecia. Temos aprendido sobre os dons, os 9 dons que nós estamos terminando hoje, que tudo que Deus dá, todos esses 9 dons, é para edificar a igreja, é presente de Deus, não é por merecimento, da mesma forma que a salvação também é pela graça. Então os dons do Senhor dá para a igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja receba de Deus esse poder extraordinário, né? Para que a gente possa manifestar e glorificar o nome do Senhor. Então hoje, como eu já falei aí uma vez, por que os evangélicos hoje, né? O evangelho hoje é quase que uma ofensa para o ímpio, né? É um escândalo. Por quê? Porque a igreja também não tem sinais. A igreja não está manifestando esse poder sobrenatural, que na época dos apóstolos, na igreja primitiva, né, os discípulos saíam pregando o evangelho com sinais, e por isso a igreja estava o quê? Crescendo, né? E hoje, infelizmente, existem igrejas que têm sido assim um escândalo, uma vergonha, né? Então, isso, né? Eu sempre falo assim, tem muita gente que está em busca realmente de negociar a palavra de Deus, né? Por causa de dinheiro. Venha para a igreja, né? E para a salvação, você que está me ouvindo em casa, a salvação é pela graça, você não precisa dar dinheiro. Por outro lado, a palavra de Deus, o dízimo é bíblico, né? Então você que é um cristão verdadeiro, você tem que dar o seu dízimo ao Senhor. Eu também dou o meu para Deus, né? Então o dízimo é do Senhor. Você pode e deve sim
participar na sua igreja, né, alguma campanha específica para missões, para aquilo que for necessário. Mas salvação, se alguém te disser que você tem que dar salvação para ser salvo, sai correndo dessa igreja, porque não é de Deus. A salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E aqui para terminar, o apóstolo Paulo, então, ele diz que a gente não devemos proibir falar em línguas. Claro que não. É um dom poderoso que Deus deu para a igreja, para que você esteja assim, bem ligadinho, né? Cheio do Espírito Santo, esperando o quê? O que a gente está esperando? Jesus voltar. É a nossa esperança, bendita esperança, volta do Senhor Jesus nas nuvens. Pode falar. É a nossa esperança. Será que atualmente nas igrejas pentecostais não está faltando o ensino dos dons? Então, é tudo isso que a gente está falando, né? Misturado, está faltando sim o estudo dos dons espirituais. Por outro lado, finalizando, né, esse estudo sobre os dons espirituais, Romanos 12, ou melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, que aliás ele leu sobre os dons. Então nós aprendemos que o Senhor ele está preparando a igreja de Cristo para o arrebatamento. Nós lemos Efésios 5, 27, que a igreja que Jesus veio buscar estará o quê? Adornada, ataviada, embelezada para o encontro com o Senhor dos ares. Então o noivo está chegando, nós estamos vivendo a última hora da igreja, né? E o Senhor tem pressa e Ele está se restaurando o seu povo. Esse ensino dos dons espirituais não está acontecendo apenas aqui na igreja cristã de Antioquia, não. Deus ele faz como Ele quer, Ele sopra onde quer, né? O Espírito Santo está sendo derramado e nós estamos aqui para ensinar a palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você continue conosco, né? Busque aí na sua igreja, na sua casa, né? Continue buscando ao Senhor, porque Deus tem muito mais para a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.